Olá, que Deus te abençoe. 6 coisas Deus aborrece e a Bíblia diz que a sétima coisa ele abomina. Amém? Eu sou o pastor Ronaldo Amaral Júnior, seja bem-vindo ao nosso canal e eu gostaria muito de convidar você a participar comigo, ficar comigo aí até o final. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Eu gostaria também que você se inscrevesse no canal, clica no sininho e depois deixa o seu like aí, tá bom? 6 coisas Deus aborrece e a sétima ele abomina. Você já ficou aborrecido com alguma coisa? Alguém já aborreceu você ao ponto de você ficar chateado, de você entristecer, de você talvez perder até a noite, ou seja, você não conseguir dormir à noite? Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu comigo, eu já fiquei aborrecido e não é bom, certo? Imagine então você conseguir aborrecer Deus, né? Deus que é misericordioso, Deus que é amoroso, Deus que é bom, que é compassivo, que é maravilhoso. Imagina você conseguir aborrecer esse Deus, o Deus que perdoa, certo? Que perdoa os seus pecados, que lança os seus pecados nas profundezas dos mares e não se lembra mais deles. Mas imagina só você cometer coisas que vai aborrecer esse Deus maravilhoso, esse Deus abençoador. E tem gente que faz isso, tem gente que comete esses pecados que aborrecem a Deus. E eu quero ler aqui sobre isso, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas aqui que aborrecem a Deus, e a sétima que Deus abomina. Abominar é você rejeitar de maneira fortíssima alguma coisa, né? Deixa eu pegar aqui no dicionário o que significa abominar. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Abominar significa repelir com horror, com asco, aborrecer, detestar e odiar. Por isso que algumas traduções desse texto diz que Deus odeia a sétima coisa, né? Então tem pecado que Deus odeia. Deus odeia. Tem uns que ele se aborrece com aquilo, né? E também o pronominal, né, do significado de aborrecer, de abominar, perdão, significa não gostar de si mesmo, odiar-se, desprezar-se e detestar-se. Ou seja, Deus despreza esse último pecado, Deus detesta, né, esse último pecado, e Deus não gosta dele realmente. Mas vamos voltar lá no nosso ensinamento aqui e vamos ler sobre isso, né? O que Deus aborrece. Provérbios 6, versículo 16 ao versículo 19. Vamos lá. A primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos. O que é olhos altivos? É a soberba. Deus aborrece a pessoa soberba, esse pecado de olhos altivos. É aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo, porque ela tem uma condição financeira melhor, né? Então ela se eleva, ela eleva o nariz, eleva os olhos ali para conversar com você, você entende? Te olha de cima para baixo, ela acha que os outros são insignificantes, que ela é o melhor de tudo, né? Que ela é o mais poderoso, que ele é o chefão, ou ela é a chefona. Então, olhos altivos é a pessoa soberba, é aquela pessoa que não é humilde, certo? A pessoa não é humilde, é os olhos altivos. A Bíblia diz que Deus aborrece de pessoas que têm olhos altivos. E o que Jesus disse? Aprendei de mim, né? Aprendei de mim que sou humilde, né? Que sou manso de coração.
Então você tem que ser humilde. Você tem que ser aquela pessoa simples, por mais que você esteja por cima, por mais que você alcançou o poder, né? Seja humilde, trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com carinho. Você tem que dizer sim, você tem que dizer não. Sim, é isso mesmo, é sim, sim, não, não. Mas você pode dizer sim, você pode dizer não, respeitando o seu próximo, sem humilhar o seu próximo, sem desprezá-lo, certo? Sem derrubar. A Bíblia diz que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. O que é isso? É aquela pessoa que é fraca, aquela pessoa que uma hora está de pé, outra hora está embaixo. Mas a pessoa que tem olhos altivos, se ela pega alguém assim, que é fraco, o que ela faz? Ela destrói aquela pessoa ainda mais. Agora, a segunda coisa que Deus aborrece, né? Língua mentirosa. Deus aborrece do mentiroso. Irmãos, olha, deixa eu dizer algo para você. O homem de Deus e a mulher de Deus pode ser falho, sim, pode falhar, pode errar, pode pecar, com certeza, porque o pecado está na nossa carne. Eu não sou perfeito. Se alguém aí pregar e dizer que ele é perfeito, que ele não peca, certo? Que ele não comete erro nenhum, essa pessoa é mentirosa. E Cristo não está nela. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, há uma diferença de você, né, pecar por descuido, você fraquejou, caiu, você foi enganado, você foi lá e pecou, e aquela pessoa que vive no pecado. Há uma diferença. Porém, preste atenção nisso. Existe algo, certo, que, vamos dizer assim, rotula a pessoa como filho do diabo. É a mentira, o mentiroso. Jesus disse para os fariseus, para os sacerdotes lá, para os mestres da lei: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. E o diabo, ele mente desde o princípio. Você entende isso? Então, quando a pessoa mente, né, ela está decretando que o diabo é o pai dela e não Deus. Por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus não mente. Ele não mente de brincadeira, ele não mente mentirinha pequenininha, mentirinha grande, ele não mente. Ele fala sempre a verdade. Por mais que ele seja prejudicado, ele vai falar a verdade. Você entende isso? Então, você quer detectar quem é de Deus e quem não é? Porque pregar no altar, muita gente prega, cantar no altar, muita gente canta, certo? Ser diácono, todo mundo pode ser, né? Você ser presbítero, ser pastor, você pode ser o que você quiser. Mas o que diferencia um homem de Deus de uma pessoa que não é de Deus é a verdade e a mentira. A verdade e a mentira. O homem de Deus, ele vai sempre falar a verdade, ele é verdadeiro. Eu quero dar um exemplo aqui, certo, do pastor Jimmy Swaggart. Eu era pequeno, Jimmy Swaggart, ele pregava no mundo inteiro, né, através da TV, era um dos maiores evangelistas do mundo, e ele pecou, ele errou, ele falhou. Você entende? E ele foi para a TV e ele confessou o pecado dele diante de todo mundo. Ele disse: olha, eu adulterei realmente, quero pedir perdão a todos vocês. Ou seja, ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro, ele não mentiu. O que você pega aí muitos políticos aí? O sujeito é pego com dinheiro na cueca, o sujeito é pego roubando, certo? Ele é pego ali com dinheiro dentro do apartamento e ele mente, fala que não é dele, ele fala que não é verdade, ele fala que ele vai lá e engana, ele rouba a nação inteira e ele diz que não é verdade, que ele não roubou. Você entende? E a polícia está comprovando que ele roubou, está comprovando que ele é corrupto, mas ele abre a boca e mente. Então essa pessoa, ela é o quê? Ela é filho do diabo, é filho de Satanás. E Deus aborrece a língua mentirosa. Não ande com o mentiroso, não tenha comunhão com o mentiroso. Você entende isso? Não importa se é seu irmão, se é sua irmã, se é seu pai, se é sua mãe, não importa quem seja, não tenha comunhão com esta pessoa que vive na mentira, vive no engano. Não estou mandando você desrespeitar o seu pai e a sua mãe, nada disso. Mas se são mentirosos, você não tem que compartilhar com a mentira deles. Você entendeu? Tem pessoas que você liga para ela e ela diz para outra: olha, fala que eu não estou aqui. Ela está mentindo.
É preferível falar, olha, eu estou e não quero atender essa pessoa. Fala que eu não quero atender. Entende? O homem de Deus, ele tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Ele não pode mentir. Amém? A terceira coisa aqui que Deus abomina, né? Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Você conhece a história do Lampião? Se você não conhece, deixa eu te falar um pouquinho aqui. Aí você vai entender isso aqui. Lampião, ele foi, no caso, ele foi traído, né, por um coiteiro dele. O que é o coiteiro? É aquela pessoa que dava coito para ele, a pessoa que dava dormida, abrigo para ele, você entende? Alimentava ele, né? E uma dessas pessoas traiu o Lampião, né? E ele foi morto ali, juntamente com algumas pessoas do seu bando. E havia ali um dos cabras lá do Lampião, né? E esse cabra do Lampião, ele achou que uma família havia entregado o Lampião, havia traído o Lampião. E ele foi lá e decapitou o pai, a mãe, os filhos, as filhas, ele decapitou aquelas pessoas lá. Ele era conhecido como o Diabo Loiro. E o que acontece? Depois ele descobriu que aquelas pessoas que ele havia decapitado, certo? Eram inocentes. Eram inocentes. Não tinham denunciado Lampião. O que tinha denunciado Lampião foi um coiteiro, né? Um dono de uma fazenda que hospedava o Lampião ali. Ele denunciou o Lampião. Então, o que acontece? Essa história nós aprendemos o quê? Mãos que derramam sangue inocente. Aquela pessoa que vai lá e mata o inocente. Não, mas presta atenção, não estou falando só questão de morte. Eu dei esse exemplo aí de matar, né? Mas a pessoa ela pode prejudicar o inocente de várias formas. Mandar o inocente embora do emprego, né? Não dar oportunidade para o inocente. Você compreendeu? Ela derrama sangue inocente. O que a Bíblia diz? A lei diz que se você matar, você é assassino. Mas João diz que você odiar o próximo, você já se torna um assassino. Você entende? E tem muita gente matando o próximo com seu ódio. Derramando sangue inocente com seu ódio. Você compreende isso? E a pessoa é inocente. Ela não fez nada contra você realmente, mas a pessoa a odeia. A pessoa prejudica ela, a pessoa vai lá e destrói o inocente. Então essa é a terceira coisa, né, que Deus aborrece, mas o terceiro pecado. Agora, o outro pecado que Deus aborrece, o quarto é o coração que trama projetos iníquos. Projetos iníquos, coração que trama projetos iníquos. O que é iniquidade? Para você entender isso, você tem que aprender o que é iniquidade. Iniquidade é a tendência para o pecado, é a tendência para o mal. Você entende? Então, coração que trama projetos iníquos. Eu vou dar um exemplo, né? Balaão, ele queria amaldiçoar o povo de Deus, mas o povo de Deus obedecia a Deus, então não podia ser amaldiçoado. Quando ele subiu no monte, e onde dali ele avistava a nação de Israel, né, que estava acampada ali, ele pediu a Deus para amaldiçoar Israel 3 vezes, e Deus disse: não, você não pode amaldiçoar a quem eu abençoei. Ou seja, Israel estava na presença de Deus, então não podia ser amaldiçoado. Então o que Balaão fez? Balaque foi lá e tomou o dinheiro de Balaão, que ele havia pago Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então ele foi lá e tomou o dinheiro. Na hora de tomar o dinheiro, Balaão disse: olha, eu tenho um plano, ou seja, eu tenho um projeto de iniquidade, né? Ele não falou essas palavras, mas você vai entender o que é projeto de iniquidade. Tá ok? Que Deus aborrece aquele que trama projetos de iniquidade, ou seja, faz planos de iniquidade para fazer os outros pecar. Porque Davi ele dizia: Senhor, perdoa os meus pecados e me livra das minhas iniquidades. O pecado, ele é a consumação da iniquidade, mas a iniquidade é a tendência para um tipo de pecado. E qual que era a tendência do tipo de pecado do povo de Israel? Idolatria e prostituição com as mulheres estrangeiras. Eram as duas quedas que o povo de Israel tinha, que os homens de Israel tinham, certo? Idolatria e mulheres estrangeiras. Então, o que Balaão faz? Ele trama um projeto e ele ensina Balaque
a levar no meio do povo de Deus, no meio dos homens, mulheres, para que essas mulheres fizessem prostituição com aqueles homens e também fizesse aqueles homens adorar outros deuses. E aí eles tramaram esse plano e conseguiram fazer, e a ira do Senhor veio sobre aquelas pessoas, sobre aqueles homens de Israel que prostituíram e idolatraram outros deuses, e Deus começou a matar aqueles homens, e Deus falou com Moisés. Moisés clamou a Deus e Deus disse: olha, Moisés, enforca todos esses homens que tiveram relações com as mulheres estrangeiras e que praticaram idolatria, aí a praga vai cessar. E aí Moisés pegou aqueles homens e enforcou eles. Mas aí a praga cessou. Então, o que é isso aí? Eles tramaram a iniquidade. Às vezes a pessoa vai lá e trama, certo? De levar uma pessoa para boate, né? Ele trama de enganar uma moça, levar ela para um motel, transar com ela, né? Prostituir com ela, né? Ele trama, ele faz um plano, né? Para tomar a mulher do próximo. Você compreendeu? Ele trama para roubar os outros, né? Ele faz um plano para entrar numa casa e roubar, para roubar um carro, né? Para roubar o patrão, para roubar o pai, a mãe. Ele faz um plano. Igual aquela mulher ali, aquela mulher da família Stoffan, esqueci o nome aqui, mas ela planejou, né, matar o pai e a mãe. E mataram na paulada, porque ela queria herança, né? Então ela planejou aquela iniquidade, tá ok? Então Deus aborrece quem planeja a iniquidade, quem planeja o mal, tá ok? A outra coisa que Deus aborrece, eu falei da quarta coisa que Deus aborrece, né? Mas aqui a quinta coisa pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Deixa eu usar um exemplo aqui, né? Um exemplo. Sansão, ele se apressou a correr para o mal, né? A Bíblia diz que o pai, a mãe dele, aconselhava ele ficar ali junto com o povo de Deus, proteger o povo de Deus, mas ele se apressava e ia, né? Ficar com as prostitutas, ele ia beber vinho porque ele não podia beber vinho, ele era um nazireu, né? Ele nasceu debaixo de voto com Deus, tá? Então ele não podia cortar cabelo, ele não podia beber vinho, ele não podia mexer com mulheres estrangeiras, tá ok? Então ele se apressava para o mal, né? É aquela pessoa que se apressa para comprar um cigarro, ela se apressa para comprar uma bebida alcoólica. Oh, a hora que terminar o trabalho aqui, vamos lá beber, pessoal, vamos lá, vamos lá. Então ela se apressa para o pecado, ela se apressa para praticar o mal. Ela não tem pressa para ler a Bíblia, não tem pressa para orar, não tem pressa para ir para a igreja, mas quando é para praticar uma coisa errada, ela se apressa. Então Deus aborrece com aquele que se apressa para praticar o mal. Amém? Eu vou dar um outro exemplo aqui agora, de pessoas que se apressam para o mal, né? A pessoa que se apressa, por exemplo, para chegar em casa, mexer na pornografia, né? No celular, no computador, você entende? Ela se apressa para enganar os outros, para dar o cano, para roubar. Então, se apressar para praticar o mal, você compreende? Então, Deus aborrece quem se apressa para praticar o mal. A sétima coisa aqui que Deus aborrece, né? Eu falei da sexta, agora eu vou falar da sétima aqui. Aliás, eu falei da quinta, agora eu vou falar da sexta. Testemunha falsa que profere mentira. Então, essa é a sexta coisa que Deus aborrece, tá bom? Corrigindo aí, tá? Não vou editar o vídeo, não. A sexta coisa que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentira, né? Isso aí é um exemplo muito simples que eu vou dar aqui. Aquela pessoa que entra na justiça contra o patrão, ela está errada, né? Ela está errada, você entende? E o que ela faz? Ela vai lá e conversa com um amigo, com outro, e aquela pessoa vai lá e testemunha falando mentiras. Testemunha que viu a pessoa trabalhando 24 horas, inventa histórias para quê? Para prejudicar o patrão na justiça. Você entendeu? Não somente essa questão, né,
de entrar na justiça aí contra o patrão, mas tem pessoas que se tornam testemunhas falsas dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Eu lembro quando eu comecei a me dedicar como pastor, né? A ser pastor auxiliar, e dentro da igreja que eu frequentava, né? Uma pastora lá, ela levantou um falso lá que eu havia agredido ela. Era mentira isso, você entende? Era mentira. Hora nenhuma eu agredi aquela mulher, mas ela inventou que havia sido agredida. Você compreende? Resumindo, fui prejudicado com aquela situação, né? As pessoas se levantaram contra mim ali violentamente, mas depois descobriram que ela havia inventado, que ela havia mentido. Mas sabe o que Deus fez com essa pessoa? Essa pessoa perdeu tudo. Ela perdeu tudo, ela chegou a ficar na miséria, ela e o marido dela, e um dia os dois vieram diante de mim, se ajoelharam na minha presença e me pediram perdão. E eu perdoei eles, né? Mas eles foram testemunhas falsas que inventaram a mentira para me prejudicar, né? Então, eu estou dando esse exemplo, o meu exemplo pessoal, para você entender que dentro da própria igreja existem pessoas que fazem testemunhas falsas contra os irmãos, né? Mas agora tem a sétima coisa que Deus aborrece, é o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. Isso aí, né, semear contenda entre os irmãos, não é somente semear contenda entre os irmãos de uma casa, né, de uma família. Aqui está se referindo aos irmãos da igreja também, né? Então a pessoa, ela entra dentro da igreja e ela começa a semear contenda de um com o outro, fazendo fofoca, fazendo intriga, né? Ela vai lá, vou te dar um exemplo, né? Você vê esses reality show aí, né? A Fazenda, você vê o outro lá, Big Brother. O que acontece? Essas pessoas, né? Elas entram ali e um fica semeando contenda com o outro, um fica mentindo, enganando, colocando um contra o outro. Você entende? E assim em alguns lugares, né? A pessoa entra no trabalho e semeia contenda de um funcionário com o outro, né? Ela entra na igreja, ela semeia contenda do pastor com o irmão de uma igreja, de um irmão da igreja contra um pastor, né? Ela semeia contenda de um irmão com outro irmão, você entende? E faz aquela pessoa sair da igreja, você compreende? Eu lembro que eu tinha ganhado uma pessoa para Jesus, né? Uma mulher católica para Jesus, e eu coloquei um casal lá para fazer célula na casa daquela pessoa, né? Mas a pessoa era tão fofoqueira, eu não sabia, né? Essa pessoa era tão fofoqueira, que essa pessoa que eu coloquei para fazer a célula lá na casa dessa irmã que era católica, que a mulher que era católica, era ex-católica, ela voltou para o catolicismo novamente, porque ela não suportou a ver aquela irmã, aquela pessoa que dizia que era cristã, que era uma serva de Deus, certo? Criar contenda e levantar uma pessoa contra a outra dentro da própria igreja. Você compreende isso? Então, queridos, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Deus, ele aborrece esses pecados que eu falei aqui. E Deus, ele odeia o sétimo pecado. Se você praticou algum desses pecados, a Bíblia diz lá em Gálatas que aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. E para isso não há acepção de pessoas. Não, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser um líder, pode não ser líder. Então, se você praticou algum desses pecados, né? Se você teve olhos altivos, foi soberbo, né? Se você mentiu alguma vez na sua vida, se você derramou sangue inocente, prejudicou alguém que é inocente, se você tramou projetos iníquos, né, para enganar, para roubar, para trair, né, projetos iníquos, vou dar até um outro exemplo aqui, né? A mulher que trama para trair o marido, você está me entendendo? Ou vice-versa, o marido que trama para trair a mulher, né? Você que seus pés apressam para correr para o mal, para praticar o mal, para praticar o pecado, né? Você talvez cometeu o pecado de proferir mentiras, você mentiu, você enganou,
né? Você foi testemunha falsa, aliás, melhor dizendo, testemunha falsa que fala mentira, né? Você testemunhou, você foi em algum julgamento, um amigo seu pediu, um parente seu pediu, né? E você foi lá e mentiu em favor daquela pessoa para que ela ganhasse a causa. Você pecou, né? Você que semeou contenda entre os irmãos, você já fez pessoas brigarem dentro da igreja, se levantarem contra o pastor, né? Já fez o pastor se levantarem contra pessoas dentro da igreja também. Você compreende isso? Se você praticou algum desses pecados, né? É hora agora de você se arrepender. É hora de você se arrepender. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, se você não pedir perdão por esses pecados, se você pensar assim, eu pratiquei isso, mas tem muito tempo, a pessoa até esqueceu, a pessoa pode ter esquecido, que eu acho que é muito difícil, porque quem apanha nunca esquece, quem bate esquece. Quem prejudica os outros esquece, mas o prejudicado não esquece. Você entende? E Deus também não esquece, certo? O tempo não apaga o seu pecado. Pelo contrário, se você não se arrepender dos seus pecados, não só você vai colher essa colheita maldita daquilo que você fez contra alguém, como você também, certo? Você vai, no caso, fazer com que pessoas da sua geração colham. Você entende? Até a quarta geração. O que a Bíblia diz? Que Deus amaldiçoa até a quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E esses pecados que estão aqui, o que eles fazem? Eles aborrecem a Deus. Deus se aborrece com eles. E o sétimo Deus abomina, Deus odeia. Deus não somente aborrece, mas Deus odeia. Você já odiou alguma coisa? Você já ficou com ódio de alguém ao ponto das veias aqui do seu pescoço aqui estufar assim? Você entendeu? Eu já fiquei, né? Eu já fiquei com ódio de pessoas já, né? Que me prejudicaram, que levantaram falso testemunho contra mim, que fizeram algumas coisas como essa aí contra a minha vida. Mas eu tive que perdoar essas pessoas, né? Para que a minha vida prosseguisse. Você compreende? Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode irar, pode ficar com raiva, mas antes do sol se pôr, a sua ira você tem que deixar ela, antes do sol se pôr, tá ok? Agora, o que eu quero dizer aqui? Se você praticou esses tipos de mal aí, esses tipos de pecados, o tempo não apaga o seu pecado. A única coisa que apaga o seu pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É a única coisa. E a Bíblia diz, se arrependa. Ou seja, se você mentia, não minta mais. Se você foi falsa testemunha, não seja mais. Se você é aquela pessoa que, deixa eu ler aqui, né, porque não dá para decorar tudo, né? Se você é uma pessoa soberba, metida, arrogante, né? Não seja mais, seja humilde, né? Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Deus abate o soberbo e Deus exalta quem é humilde. Quem é humilde. Não pense porque você tem muito dinheiro, Deus não possa abater você. Pode sim, Deus pode abater você. Já vi pessoas com muito dinheiro cair numa cama doente. Você entende? O dinheiro dela não poder curá-la, não poder restaurar a saúde dela. Você compreendeu? Ao ponto da pessoa dizer assim, olha, eu daria tudo que eu tenho para me ter a saúde de novo. Você já encontrou alguém assim? Eu já encontrei pessoas assim desse jeito. Mas Deus abate o soberbo e Deus fala com ele com amor. Ele não quer ouvir o pastor, não quer ouvir amigo, não quer ouvir Deus, não quer ouvir ninguém. Deus vai tratar com ele com a voz da dor, como está lá em Jó 33, que Deus coloca um homem numa cama e o castiga com dores nos seus ossos para livrar a alma dele do inferno. Esse é o tratamento que Deus dá para o soberbo. Se você praticou, né, projetos de iniquidade, né, se você derramou sangue inocente, você prejudicou alguém inocente, então é hora de você se arrepender. Se arrepender, sabe o que é? É você largar o pecado. O que Jesus disse para a mulher adúltera? Seu pecado está perdoado, mulher, eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus disse para o paralítico? Vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Talvez muitos problemas que você está enfrentando hoje são colheitas do mal que você fez para outras pessoas. Certo? Você praticou mal contra outras pessoas. E você foi lá, aceitou Jesus, mas você nunca pediu perdão por esses pecados que você cometeu.
E nesse momento, né, se você não lembra de algum, peça ao Espírito Santo, Senhor, se eu cometi algum desses pecados, me lembre, Senhor. Me lembre porque eu preciso confessá-los. Aqueles que confessam os seus pecados e deixam, prosperarão. Você entende? Mas aqueles que não confessa e não deixa, porque não adianta confessar também e não deixar. Né? A pessoa confessa, ó, eu confesso o meu pecado, Senhor, olha, eu pequei, né, eu menti, mas ela continua mentindo. Aí não adianta nada. Isso não é arrependimento. Arrependimento é fazer o caminho de volta. Né? É fazer o contrário do que a sua carne quer, do que o mundo quer, do que o diabo quer. Contrário do pecado. Você entende? Você fazer o contrário. É você fazer o caminho de volta e entrar no caminho de Cristo. E aí Cristo vai te perdoar. Ele vai te lavar no sangue dele e ele vai salvar a sua alma. Porque se você morrer com esses pecados aqui, carregando eles, né, se você não for perdoado deles, você vai para o inferno. Essa é a grande verdade, entende? E eu quero dizer, se você prejudicou alguém inocente e você tem a oportunidade de procurar essa pessoa e pedir perdão para ela e restituir para ela o prejuízo que você deu, faça isso. Porque foi isso que Zaqueu fez. Né? Zaqueu, ele foi lá e cobrou dos inocentes mais do que ele tinha que cobrar, mais imposto que ele tinha que cobrar. E o que ele disse? Senhor, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Você entende? Então, se você prejudicou alguém, se você falou alguma mentira e essa pessoa foi prejudicada por causa dessa mentira, você tem que ir lá pedir perdão para essa pessoa e você tem que ir lá onde você falou a mentira e falar a verdade. Você entendeu? Ah, mas vão brigar comigo, vão me xingar. Esse é o apedrejamento. Pode xingar você, mas você tem que estar bem diante de Deus. Você tem que se arrepender e pedir perdão. Você compreendeu? Eu conheço um pastor, né, que ele prejudicou um outro pastor. O que ele fez? Ele fez esse pastor, ele convidou ele para ir para a sua cidade, né, prometeu ele igreja, prometeu ele programa de rádio, né, prometeu ele um monte de coisas. Você entende? E quando esse pastor chegou lá, o que ele fez? Ele desprezou esse pastor e disse, olha, se vira, eu não tenho compromisso com você. Ou seja, ele tramou, você entende? Uma trama maligna, você entende? Contra a vida desse pastor, para prejudicar ele e a família dele. Você compreende? Ele tramou isso. Né? Ele fez o pastor fechar a igreja dele na outra cidade que o pastor tinha. Falou, não, fecha a igreja e vem para cá. Vem para cá que eu vou te dar toda a oportunidade que você quer. E aí, quando ele chegou, né, esse pastor pegou e fez isso. Ou seja, o que ele fez? Ele tramou projeto de iniquidade. Tá? Isso aí também é tramar projeto de iniquidade. Então, estou te dando um exemplo, não estou citando nomes aqui de pessoas. O que esse pastor que prejudicou o outro tem que fazer? Ele tem que procurar aquele pastor, pedir perdão para ele, certo? Ressarcir ele de todo o prejuízo que ele teve, tá? Porque ele mudou de cidade de uma para outra, né? Ele teve prejuízo com filhos na escola, prejuízos financeiros, você entende? Perdeu a igreja, você compreende? São vários prejuízos que ele teve. Então não adianta só pedir perdão para Deus e achar que está tudo bem. Não. É você consertar aquilo que você fez. Você compreende? Agora, se a pessoa morreu, né, você prejudicou alguém que já morreu, aí você tem que só pedir perdão a Deus. Não tem como você ir lá e restituir, resolver esse problema. Não é verdade? Mas você vai lá e pede perdão a Deus. E claro que em alguns casos você pode ir lá e pedir perdão para a esposa daquela pessoa. Se o marido morreu, você vai lá e pede perdão à esposa porque você prejudicou o marido. Pede perdão aos filhos e por aí vai. Amém? Então arrepender, irmãos, não é só de boca para fora. É fazer como Zaqueu fez. Senhor, eu roubei, vou restituir. Né? E vou dar a metade da minha fortuna aos pobres. Então isso é arrependimento. E aí Jesus disse para Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Amém? Então fica esse ensinamento precioso aí. E lembra de uma coisa, tá? Homem de Deus não mente. Não mente, não fala mentira. Ele fala sempre a verdade, tá bom? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se você praticou isso aqui, você vai pedir perdão agora a Deus pelos seus pecados e depois, tendo a oportunidade, você vai procurar aquela pessoa que você prejudicou e vai
ressarcir ela, vai reconciliar com ela, pedir perdão, né? E vai consertar aquilo que você fez de errado, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Se essa pessoa, meu Deus, prejudicou alguém, Senhor, se ela enganou, se ela mentiu, se ela tramou projetos de iniquidade, meu Deus, se essa pessoa, ela teve olhos altivos, foi soberba, humilhou, meu Deus, alguém abaixo dela, humilhou alguém mais pobre, né? Alguém que não tem o poder que ela tem. Meu Deus, se essa pessoa, ela criou, meu Deus, contenda entre os irmãos, se ela tem língua mentirosa, meu Pai, mas agora ela está se arrependendo dos pecados dela, ela está confessando os pecados dela ao Senhor. Meu Deus, perdoa ela, lava ela no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria a essa pessoa e coragem para ela corrigir todos os erros que ela cometeu. Que ela possa procurar aquela pessoa que ela prejudicou com mentira, meu Deus, com projetos iníquos, e que ela possa restaurar, meu Deus, tudo aquilo que ela destruiu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa os pecados dela de palavras, de pensamentos e de obras. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero pedir a você, querido, né? Escreve aí amém, se você creu nessa palavra, se você aprendeu, né, alguma coisa aqui hoje, então escreve amém aí, tá bom? Escreve amém. E eu quero convidar você para estar comigo nos cultos da nossa igreja online na quarta-feira, tá bom? Os cultos online da Live Church, você participa nas quartas-feiras, onde nós fazemos a poderosa corrente das 7 orações, e no domingo, às 19 horas. Na quarta-feira, às 20 horas, no domingo, às 19 horas. Na quarta-feira, lembrando que nós fazemos a poderosa corrente das 7 orações, onde você vai apresentar a Deus uma causa impossível. Amém? E Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Na quarta-feira, nos cultos da quarta, você vai aprender sobre isto e você vai participar dessa corrente e você vai alcançar a tua bênção se você crer. Em nome de Jesus. Amém? Não importa se você está doente, se você está desenganado pelos médicos, se a porta do emprego não abre para você, se a sua empresa está quebrando, não importa. O que é impossível de você resolver hoje? Que está destruindo alguma área da sua vida? O que está impossível de você conseguir, de você resolver? Então você vai entregar isso na mão de Deus e Deus vai resolver para você. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou te ensinar como que você vai fazer essa entrega na quarta-feira, então esteja comigo na quarta-feira às 20 horas, tá? No domingo às 19 horas, lembrando que todo segundo domingo do mês é a nossa Santa Ceia online. Você pode participar de qualquer lugar do mundo que você tiver. Eu aproveito para mandar um abraço aí para os meus irmãos em Cristo que acompanham a gente em Santa Catarina, meus irmãos em Cristo no Rio Grande do Sul, né? O pessoal lá do Acre, o pessoal lá da Bahia, né? Lá do Pará. Que Deus abençoe vocês. Pessoal dos Estados Unidos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Pessoal lá de Portugal, Deus abençoe. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, que Deus possa resplandecer a luz dele na sua vida e que você possa servir a Deus de todo o seu coração, praticando a palavra de Deus. Amém? Querido, se você quer ajudar o meu ministério, você quer fazer parte desse ministério, você quer me ajudar a ganhar almas, você quer plantar uma semente nesse ministério, você vai fazer a sua doação nessa conta que está aí. Amém? Não importa se é dízimo, se é oferta ou se é outro nome de doação, o importante é você participar e o Senhor vai retribuir na sua vida muito mais. Amém? Deus aumenta a sementeira daquele que semeia. A Bíblia diz que isso é uma ministração, é um ministério. Assim como alguns têm o ministério de curar, de libertar, como eu tenho, né? De operar maravilhas. Tem pessoas que têm o ministério de sustentar a obra de Deus, né? E Deus abençoa essa pessoa, Deus engrandece ela. Tá bom, querido? Seja fiel a Deus, em nome de Jesus. Então, se você quer plantar a sua semente, né, não importa o valor, está aí os dados da conta, Caixa Econômica Federal, agência 3392, conta 141, dígito 0, operação 003, aí tem o CNPJ e você vai depositar em nome de Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Amém? Querido, Deus abençoe você, em nome de Jesus, e eu quero consagrar essa oferta agora, em nome de Jesus, essa doação. Senhor Deus, eu consagro esse dízimo, essa oferta, essa doação que essa pessoa está fazendo, meu Deus, no meu ministério. As almas que eu ganhar, eu evangelizar,
que ela esteja evangelizando comigo e ganhando comigo também. Que ela faça parte desse chamado, desse ministério, em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu disse para uma pessoa, né? Olha, quando você ajuda um homem de Deus financeiramente, as almas que ele ganha, você ganha junto com ele. Você vai ganhar galardão junto com ele. Porque a Bíblia diz, se você dá um copo de água fria que seja para um dos meus profetas, você receberá galardão de profeta. Se você der para um evangelista, galardão de evangelista. Se você der para um pastor, galardão de pastor. E por aí vai. Porque Deus retribui. Deus é um Deus galardoador. A Bíblia diz que Deus, todos aqueles que me servem, Deus disse, devem me servir sabendo que eu sou um Deus premiador. Amém? E Jesus disse, eis que venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Você não é salvo pelas obras, mas quando você pratica as obras de Deus, você vai colher muitas bênçãos. Você reúne, você acumula tesouros no céu. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Muito obrigado por participar dessa live, né? Só recapitulando aí, tá? 6 pecados que Deus aborrece e o 7º ele odeia. Ele odeia, tá? Então não aborreça a Deus e não deixa Deus ficar com ódio daquilo que você pratica. Pelo contrário, que Deus tenha prazer na sua vida, tenha prazer de você servir a Jesus de Nazaré de todo o seu coração. Amém? Se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu estava me esquecendo disso, e é muito importante, na verdade é o mais importante, levanta sua mão direita agora. E se você quer reconciliar com Cristo também, levanta sua mão direita agora e diga, eu, fala o seu nome agora completo, recebo a Jesus de Nazaré como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Shalom Lahem, paz e prosperidade. E até o próximo vídeo nosso. E até o próximo culto. Fica com Deus.